E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar de marquinhas. Quando a gente vai tocar violino pela primeira vez, a primeira coisa que a gente percebe é que o violino é um instrumento que não possui nenhum tipo de marcação de onde as notas estejam, muito menos dicas, né, nas laterais. Então, apesar de haver um sistema bastante inteligível de onde as notas se localizam, a primeira coisa que o estudante pensa quando tem o contato com o instrumento pela primeira vez são angústia, dor e sofrimento. Né? E esse tipo de sentimento pode se perpetuar dependendo de como a gente vai levar esse estudo dali para frente, se vai ser um estudo de qualidade ou não. Nesse sentido, eu queria trazer um assunto que é muito caro à pedagogia dos instrumentos de corda, que é a questão do uso ou não de marquinhas na aprendizagem do violino, da viola, do violoncelo e do contrabaixo. E eu achei que seria interessante trazer uma perspectiva histórica desse assunto. Mas, por exemplo, esse é um assunto que gera bastante polêmica atualmente, porque de um lado pensa-se que o estudante vai ficar mal acostumado com a utilização de marquinhas, de outro lado, o aluno pode se acostumar de uma maneira equivocada sem a utilização das marquinhas. No treinamento auditivo, de um lado, pode ficar um treinamento auditivo enfraquecido pelo uso da marcação visual, e do outro lado pode ter um treinamento auditivo parco por causa da ausência de ajuda visual. Portanto, existem diversos argumentos e eu quero agregar a esse debate uma perspectiva histórica. Bom, para iniciar o assunto, eu começaria com a primeira definição tratadística que a gente tem de violino, que faz parte do Tratado Epitome Musicale de Jaime de Fer. É um tratado de 1556 e nele há uma comparação entre a viola da gamba, que era o instrumento dominante na França daquele período, e o violino, que era um instrumento recém-chegado ali naquela nação. Jaime de Fer, ele define o violino como um instrumento que não possui trastes, pois os dedos tocam de tom em tom quase todo o tempo. Portanto, a primeira definição histórica que temos de violino, e quando falamos de violino, tudo se aplica à família do violino, portanto, à viola e ao violoncelo, e ao contrabaixo ele tem uma história complicada de que família ele pertence, isso eu posso deixar para um outro vídeo. Mas ele vai definir esse instrumento como algo que não tem trastes, portanto, algo que não tem marcas, né? Não tem marquinhas de onde as notas se localizam. Mas, a partir desse momento em que o violino está estabelecido enquanto um instrumento europeu, os professores teriam que desenvolver certas estratégias para ensino e aprendizagem do instrumento para os seus aprendizes. Na minha pesquisa, a primeira menção à utilização de marquinhas que eu encontrei foi no tratado An Introduction to the Skill of Music, de John Playford. Esse tratado ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1654 e ele veio sendo editado consistentemente até 1730, ultrapassando, portanto, a geração de seu filho Henry Playford. O que é muito importante dessa publicação é que a gente precisa sempre ter em mente em que nessa época reeditar obras era algo extremamente raro. Se uma obra fosse muito importante, ela seria editada 5, 6 vezes no máximo. Então, por quase um século ter várias reedições, isso é um assunto, portanto, bastante relevante. A partir de 1658, o John Playford ele adiciona um capítulo dedicado ao violino. E, embora a minha edição seja de 1674, o texto da primeira vez que aparece este capítulo é o mesmo. E ele define o violino da seguinte maneira. O violino é, geralmente, encordoado com 4 cordas e afinado em quintas justas. Para um entendimento mais simples e fácil disso, bem como para tocar todas as notas em seus lugares corretos e afinados, será necessário que, no braço ou no espelho de teu violino, sejam posicionados 6 trastes como em uma viola da gamba. Isso, embora não seja comum, ainda é a melhor e mais fácil maneira para o iniciante que tem um mau ouvido, pois, assim, ele terá uma certa regra para direcioná-lo e guiá-lo a tocar suas notas na afinação exata. Aqueles que aprendem sem isso raramente têm, a princípio, um ouvido tão bom para tocar todas as notas perfeitamente afinadas. Portanto, a gente vê aqui um autor
sugerindo para estudantes de mau ouvido, e leia-se mau ouvido como um ouvido destreinado, um ouvido que ainda não está muito destro para o discernimento de tom e semitom, e quando éramos estudantes nós lembramos muito bem quão difícil isso era. Né? Então ele recomenda para o estudante que não é destro nessa arte do tocar violino para que sejam colocados 6 trastes, certo? E da maneira como na viola da gamba. No último vídeo que eu falei sobre cordas de tripa, eu mencionei que quando uma corda nossa estoura de tripa, nós precisamos guardar os restos mortais para o nosso amigo que toca alaúde, guitarra barroca, teorba, e esqueci de mencionar a viola da gamba também. Então eles vão amarrar a corda de tripa em volta do braço desse instrumento e isso se tornará um traste móvel. E é importante que seja um traste móvel porque dependendo do temperamento ou do sistema de afinação que a determinada obra será executada, ele vai poder, portanto, modificar a localização no braço do instrumento ou a angulação, dependendo de qual nota ele quer melhorar no sentido de afinação. Portanto, Playford ele vai sugerir que seja adotada uma medida semelhante. Em 1669, ele vai publicar uma outra obra que é bastante relevante para a pedagogia do violino, embora muito desconhecida atualmente, que é o Banquete de Apolo, que da mesma maneira do An Introduction to the Skill of Music, ele terá diversas reedições. E, sendo um manual para a aprendizagem do violino, e leia-se para toda a família do violino, ele vai escrever o seguinte: para um método mais verdadeiro e rápido de aprender a tocar afinadamente as notas, redigi aqui uma regra com letras em 4 linhas distribuídas a todas as 4 cordas, contrastes e posicionamentos das notas no braço do violino, que é uma maneira com a qual deparei sendo aplicada pelos melhores professores em Londres e região, como um modo mais seguro e fácil de instruir seus estudantes. Deve-se posteriormente retirá-los quando os estudantes alcançarem a perfeição no conhecimento das diversas notas, bem como no tocar afinado. Para tal realização, procura aquele de quem compraste teu violino, ou algum outro artista, para arrematar 5 trastes no braço de teu violino, como se faz no braço de uma viola da gamba ou de um alaúde, a uma distância correta. Com o teu violino assim disposto, será apropriado em seguida entender a maneira de afiná-lo por quintas justas, isto é, cada corda 5 notas mais altas que a outra. Olha que interessante, aqui o John Playford ele menciona 5 trastes e não 6, contrastando com a sua obra anterior, e é interessante que ele coloca que o professor é o responsável por colocar esses trastes, ou a pessoa que vende o instrumento para você, o seu professor, ou algum outro artista, ou seja, alguém que tem mais conhecimento, que vai auxiliar no posicionamento desses trastes, né, ou dessas marquinhas. Isso quer dizer que tem um cunho pedagógico importante nesse tipo de literatura. E veja que o mesmo Playford, ele sugere que essas marquinhas sejam retiradas à medida em que o aluno conquiste, então, a destreza no discernimento da afinação. Essas marquinhas elas podem ser, portanto, retiradas todas de uma vez ou paulatinamente, como geralmente se faz atualmente. Um tempo depois, ainda na Inglaterra, vai aparecer o texto de Peter Preller, em 1731, como parte de um tratado maior chamado The Modern Music Master. É um grande tratado que ensinará a cantar e a tocar diversos instrumentos, e um desses instrumentos está num livro chamado The Art of Play on the Violin. Parênteses. Por causa desse título e de algumas explicações contidas nesse texto de Preller, por muito tempo acreditou-se que essa obra teria sido uma obra pretérita de Geminiani, que seria publicada no ano de 1751, portanto 20 anos depois da publicação de Preller. Durante todo o século XIX, até a primeira metade do século XX, tinha-se essa hipótese de que o texto de Preller, na verdade, teria sido escrito por Geminiani, uma hipótese que veio a ser refutada por David Boyden nos anos 50. Depois descobriu-se que nem do Preller é esse texto, e sim de um tratadista chamado Thomas Cross, que publicou um tratado no final do século XVII, na década de 1690, e Preller pegou esse texto, publicou como sendo seu, e alterou o repertório de Thomas Cross para o repertório vigente na década de 1730 na Inglaterra. Lembrando que 40 anos
é tempo suficiente para o estilo e os gostos ali na cidade de Londres se modificarem. Portanto, o texto pode permanecer útil ainda para a maioria das pessoas, mas o repertório certamente teria se modificado. E assim também aconteceram com as diversas reedições do An Introduction to the Skill of Music, do Banquete de Apolo e de todas as obras que foram reeditadas ao longo dos séculos 17 e 18. Certo? E o Priller, ele vai explicar o seguinte: se não se consegue prontamente tocar afinado, então, portanto, mediante uma dificuldade na afinação, pode-se então recorrer ao exemplo seguinte, em que as cordas do violino estão representadas e divididas em diversos trastes. Ele representa isso numa figura. Deixe o comprimento das cordas entre a pestana e o cavalete ser o mesmo que o deste exemplo, o que se pode atingir facilmente ao mover o cavalete um pouco para frente ou para trás, de acordo com a ocasião. Em seguida, com um par de compassos, marque essas linhas com tinta ou com pedaços de papel colocados no espelho do violino com a mesma distância em que elas estão representadas nestes exemplos. Assim, poderá discernir facilmente cada nota e, com um pouco de prática, aprender como tocar afinado com a maior exatidão. Então, o que Priller está recomendando a gente vai comprar o tratado dele, lá terá esse desenho em escala real, a gente deve medir o comprimento da corda desse desenho, simular aqui no nosso instrumento. Então, se tiver que mudar a posição do cavalete, a gente coloca ele mais para frente ou mais para trás, de acordo com a ocasião. E com o auxílio de um compasso, a gente pega a medida do desenho e replica no espelho do nosso instrumento, com tintas ou com pedaços de papel, como fazemos hoje. Em seguida, ele nos oferece um outro desenho mais complexo, que configura a mudança de posição, indo até o que chamamos hoje de sétima posição, e também com a diferenciação entre semitons grandes e pequenos. Talvez essa explicação de semitons grandes e pequenos tenha sido também um dos componentes para a perpetuação da hipótese de que esse texto seria de Geminiani. Como eu mencionei em um vídeo anterior, isso é um assunto que Geminiani vai falar com maiores detalhes do que outros tratadistas, sobretudo na Inglaterra. Por falar em Geminiani, ele vai ser um outro tratadista que vai mencionar a utilização de marquinhas na aprendizagem do instrumento. Em seu tratado A Arte de Tocar Violino, de 1751, ele vai explicar o seguinte: a figura A representa o espelho de um violino, no qual estão marcados todos os tons e semitons dentro da tessitura desse instrumento, de acordo com a escala diatônica. Eles estão em um número de 23, sendo 3 oitavas e um tom, visto que em cada oitava da escala diatônica há 5 tons e 2 dos semitons maiores, ou seja, os semitons diatônicos. Eu recomendaria ao aprendiz que tivesse o espelho de seu violino marcado da mesma maneira, o que facilitaria bastante seu aprendizado para tocar afinado. Embora a gente observe que a utilização de marquinhas tem sido mencionado extensivamente em fontes inglesas, a gente pode observar que pela própria obra do Geminiani, esse conceito poderia ser extrapolado para a Europa continental. Por exemplo, em 1752 ele vai publicar esse tratado em francês na cidade de Paris e ele mantém a utilização de trastes. Em 1782 vai aparecer uma versão desse tratado na Áustria, e já é uma obra que já não é mais da autoria do Geminiani, porque ele já teria morrido há 20 anos e também não tem a participação de nenhum de seus correligionários nessa publicação. E embora o texto tenha sido alterado em diversas instâncias, lá configura-se o ensinamento de divisões rítmicas, coisa que o Geminiani em tratados outros não chegou a explicar, porque isso poderia ser aprendido facilmente com a ajuda de um instrutor ou de outros manuais. Essa edição austríaca, traduzida para o alemão, vai ainda manter, na década de 1780, a mesma explicação da utilização de trastes na aprendizagem do violino. Fica a reflexão, As fontes secundárias sempre mencionam que o Tratado de Geminiani é dedicado a instrumentistas profissionais, mas por outro lado ele menciona a utilização de marquinhas. Leio isso como um tratado ou uma seção do tratado dedicada a professores de violino e não a violinistas profissionais somente.
Um outro autor bastante importante para nós nessa reflexão é Carlo Tessarini. Carlo Tessarini é um violinista cosmopolita que viveu de 1690, nascido em Rimini, na Itália, até 1766, falecido em Amsterdã. Ele publicou, ao longo de sua vida, pelo menos 3 obras de cunho tratadístico. Gramática de Música, de 1741, Um Método Novo para Aprender a Tocar Violino em um Mês, olha só, cerca de 1760, e Um Método Preciso para Alcançar a Arte de Tocar Violino. Nessas 3 obras ele vai utilizar uma mesma gravura, mas as orientações dessa gravura serão diferentes de acordo com cada região de publicação. Talvez porque em cada nação tenha-se uma ideia diferenciada de como ensinar a tocar violino e os outros instrumentos de sua família. Por exemplo, na versão italiana, ele não menciona a utilização de marquinhas e na própria gravura não há nenhum tipo de risco. Na segunda versão, de Liège, na Bélgica, escrita em francês, ele coloca indicação de marquinha na parte do terceiro dedo, portanto, né, nessa região aqui do espelho, que é a marquinha, uma das marquinhas que a gente tira por último na aprendizagem de um aluno iniciante. E na versão de Londres, de 1765, na parte 2, parágrafo 7, ele vai dizer o seguinte: é apropriado ao iniciante que tenha trastes posicionados adequadamente no espelho, que o ensinarão a tocar devidamente afinado. Portanto, na Itália não se menciona, na obra de Carlo Tessarini, as marquinhas. Em Liège, na Bélgica, ou talvez em países francófonos, poucas marquinhas ou uma só. E na Inglaterra, diversas marquinhas. E eu não posso terminar o vídeo sem mencionar a abordagem, no mínimo, idiosincrática do nosso grande tratadista Leopold Mozart, que eu tanto comento aqui. Lembrando que em 1756 ele publica o seu tratado de violino, e no parágrafo 10 do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: neste ponto, não posso deixar de falar do insensato sistema de ensino adotado por alguns. Concretamente, há aquele que afixa pequenas etiquetas com o nome das notas no espelho do violino do aluno, ou mesmo marca o local de cada nota no espelho com uma incisão ou uma ranhura. Se o aluno tiver um bom ouvido musical, não deverá valer-se de tal extravagância, mas, se não o tiver, ele será impróprio para a música, e seria melhor que tomasse à mão um machado de madeira ao invés de um violino. Apesar dessa abordagem extremamente doce de Leopold Mozart, a gente pode observar que existe, portanto, um debate em aberto já desde os séculos 17 e 18 sobre a utilização ou não de marquinhas para a aprendizagem do violino. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra a utilização de marquinhas. Eu tento observar aquilo que o aluno necessita. Tem alunos que terão uma facilidade maior ou menor para o entendimento das notas e desenvolvimento de sua motricidade fina na execução do violino. E se o aluno precisar de uma marquinha, colocamos uma. Se precisar de várias, colocamos várias. E se não precisar de nenhuma, não colocamos nenhumas. Acho que cada aluno é um universo. Certo? Espero, então, que tenha contribuído ao debate atual sobre este tema e vejo vocês numa próxima questão sobre música barroca. Desejo a todos uma vida longa e próspera e um grande abraço.